Olá, começa agora o Defenda-se, o programa que discute o direito do consumidor. Hoje vamos falar sobre score de crédito. Para nossa conversa, nós recebemos Pablo Nemirovski, superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito. Pablo, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas escutem, mas é difícil de entender um pouco o que é. Score de crédito, o que é então? Bom, o score de crédito está bastante em voga nesses dias, né? É uma pontuação, é um serviço, na verdade, que se baseia numa pontuação. Ela é calculada de 0 a 1000 e ela indica a possibilidade de inadimplência de um consumidor. Ou seja, existem faixas desse 0 a 1000, sendo que quanto mais alta a numeração, menor é o risco de inadimplência, né? A gente utiliza basicamente 3 faixas, o que seria de alto, médio e baixo risco. O alto risco são scores de 445 para baixo, os scores de médio risco são os de 446 a 576 e acima de 576 são os de baixo risco. E eles indicam, em média, uma inadimplência de 18%. Então, só para exemplificar como a gente está falando de matemática, se, por exemplo, eu pegar um score de alto risco, eu estou dizendo que todo mundo que tem um score até 446, a cada 100 pessoas, nos próximos 6 meses, 33% delas vão deixar de pagar uma conta, uma das suas dívidas. E ao contrário, quem tem um score de risco, um valor alto, ou seja, que tem baixo índice de inadimplência, significa que a cada 100 pessoas, 8 pessoas vão deixar de pagar suas contas. Você falou da inadimplência. Quando uma pessoa ela se torna inadimplente, simplesmente atrasou uma conta, já é ou não? Tem um tempo? Na verdade, não. A pessoa pode atrasar essa conta ela pode ser paga depois do vencimento. O que não pode acontecer é a pessoa ficar negativada, né? Então, por exemplo, na base da Boa Vista SCPC, se a pessoa não efetua em dia o pagamento da sua conta e ela fica durante um tempo inadimplente, ela acaba recebendo a famosa cartinha em casa, e essa cartinha que ela recebe tem um prazo de 10 a 15 dias para ela quitar essa dívida com o seu credor, e se não quitar, o SCPC começa a mostrar aquela informação, né? E isso efetivamente impacta no score, negativamente no score. Normalmente demora quanto tempo para um não pagamento ou um atraso assim, de dívida? Depois ser um nome sujo, né, que a gente costuma falar. Isso. Então, na verdade, isso depende muito do credor, né? Então, existem credores que a partir de 15 dias de atraso, eles já mandam essa cartinha, ou seja, são os 15 dias de atraso e mais a cartinha que são aproximadamente 15 dias. Então, a pessoa tem um mês para pagar. Se é uma pessoa, por exemplo, que é um cliente há muito tempo de uma instituição financeira, a instituição financeira pode optar por tentar conversar com esse consumidor e só mandar essa cartinha depois de 3 meses, e aí depende muito da política de crédito de cada credor. Bom, mas a gente fala assim do score, a numeração, pensa em bens com um valor muito alto, né? Então deixou de pagar, por exemplo, um imóvel, um carro, mas o score é alterado se a pessoa deixa de pagar, por exemplo, uma conta de telefone, uma conta de luz. Como que funciona isso? Sim, ela deixa qualquer conta que exista uma relação de crédito entre um consumidor e um credor, e no caso de conta de telefone ou conta de luz é uma característica de crédito, ou seja, a pessoa passa durante o mês todo consumindo luz e aí no mês seguinte efetua o pagamento daquele mês. Então, se é uma conta de luz, ela pode ser de 30, de 50, de 100 reais, ou pode ser um financiamento de 5 mil reais por mês que alguém pague para um imóvel, por exemplo. De qualquer forma, qualquer um deles, se deixar de ser pago, vai receber a cartinha, seu nome vai ficar negativado e vai empurrar a nota de score para baixo. Bom, a gente vai ver se as pessoas em casa, na verdade nas ruas, né, se elas sabem como é esse score, o que significa, se sabe essa pontuação. A repórter Silvia Garcia, então, foi às ruas para perguntar e a gente vai ver agora. Você já ouviu falar nessa palavra chamada score? Não. Você sabia que você tem uma pontuação como consumidor? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Isso já. O que você acha que serve essa pontuação? Não faço a mínima ideia. Não. Eu ouvi só falar dessa pontuação. O que é score? Pontuação. Pontuação. O que é score? Não sei. Não sabe. Tá, então vou nele aqui que ele já respondeu. Score é uma pontuação. Agora, de quê? Olha, geralmente usada para jogo. Para jogo. Mas eu nunca vi usada em outro lugar.
Então, os jovens, né, eles entendem um pouco mais, pelo menos, a palavra score, né, já associa a pontos por conta dos jogos de videogame, enfim. Mas não tem ali o conhecimento de que pode prejudicar, né, a compra dele, de algum bem. De que maneira prejudica esse score? O score, como ele é utilizado pelos credores para poder fornecer crédito, o que acontece é que sempre que uma pessoa vai pedir um crédito, seja uma instituição financeira, numa loja, o que acaba acontecendo é que os credores eles fazem uma avaliação daquela pessoa para entender o risco que elas vão correr emprestando dinheiro. E uma das ferramentas que eles usam é essa pontuação de score. Então, se essa pontuação de score ela é muito alta, eles sabem que o risco de inadimplência é menor. E aí eles vão com mais facilidade dar crédito, dar um volume de crédito maior, num prazo maior, por exemplo. Se a pontuação é baixa, aí é mais difícil da pessoa dar. E, de novo, isso entra dentro da política de crédito de cada credor. Então, eu sempre cito um exemplo que, se eu tenho um score de 600 e eu vou até uma loja pedir um crediário para um varejista, esse varejista eu posso ser negado pelo score 600. Eu posso ir em um outro varejista que tem uma política de crédito diferente e quer correr mais risco. Ele vai olhar meu score de 600 e vai falar, eu vou aprovar o crédito para ele. Então, assim, o score ele te serve para balizar em que nível de inadimplência que o mercado te enxerga. E ajuda, obviamente, a que o consumidor se planeje melhor, comece a pagar suas contas, se preocupe em fazer poupança, enfim, ajuda a controlar a ter mais educação financeira, ter mais controle das suas contas, suas finanças pessoais. Todas as empresas, elas consultam o score do consumidor? Olha, a grande maioria das empresas sim consulta, sempre no momento de dar um crédito ou de avaliar um crédito. O que acontece é que o score é uma das ferramentas. Então, muitas vezes eles usam outros dados além do score. Então, se você já teve relação de crédito com uma empresa, com uma financeira, e você tem um score, ele vai olhar para o score e ele também vai olhar a relação de crédito que você já teve efetivamente com essa empresa. Então, o score é uma das ferramentas, ela é muito importante, ela é muito prática no sentido de dar velocidade a uma aprovação de crédito ou a pedir alguma outra documentação, algum outro tipo de comprovação para o consumidor, para que o credor possa dar esse crédito, mas ele não é a única ferramenta, mas é um bom balizador para saber se vai ter o crédito ou não. E você falou que a numeração é de 1 a 1000 desse score. Como é analisado, então, para dar o score? É por conta do valor da dívida ou das vezes em que a pessoa ficou endividada? Como funciona? Na verdade, é a segunda parte, você falou corretamente. É a quantidade de dívidas que essa pessoa teve e o tempo dessas dívidas que ficaram em aberto dos últimos 5 anos. Isso, inclusive, é definido por lei. Então, qualquer negativação ou dívida com mais de 5 anos, seja maior do que 5 anos, ela não pode ser utilizada para fazer o cálculo de score. Então, basicamente são 3 informações. A primeira delas foi essa que a gente falou, então, se essa pessoa ficou negativada, em quantas instituições ela ficou negativada, por quanto tempo ela ficou negativada. Uma segunda é a quantidade de busca de créditos que essa pessoa faz no mercado. Por quê? Porque isso já é comprovado, por isso que a gente usa uma fórmula matemática, mas já está comprovado de que as pessoas que em dado momento começam a fazer busca de crédito em diversos credores diferentes, de segmentos diferentes, indicam que essa pessoa ou tem ou terá um problema financeiro. Isso atua negativamente para o score. Então, uma pessoa que tem algum problema financeiro e vai no banco pedir um crédito, o banco faz uma consulta e essa consulta ela fica gravada na base do SCPC. Então, você já sabe que ela fez uma consulta, mas ela não conseguiu o crédito. Então, ela foi numa financeira ao lado, fez uma consulta. O score dela não era bom, ficou gravado mais uma consulta, ela foi num varejista e assim ela foi em vários segmentos pedir dinheiro emprestado. Isso mostra uma propensão de que essa pessoa provavelmente vai ficar com algum tipo de inadimplência ou pode aumentar o risco de inadimplência. E o terceiro ponto são os dados cadastrais, porque os dados cadastrais é muito importante que quando as pessoas têm os dados cadastrais atualizados, ou seja, um telefone, um e-mail, um endereço, é porque elas não têm preocupação de, se elas ficarem devendo, alguém procurá-las para poder resolver essa situação. Então, isso é bastante importante. Então, basicamente, a gente usa essas 3 informações, que são os dados cadastrais de endereço, as informações de busca de crédito no mercado, e aí, sem dúvida nenhuma, a principal delas é a negativação. Então,
quando a pessoa fica muito negativada, realmente isso vai influenciar o score dela negativamente. Você falou da questão de buscar, né, fazer as pesquisas para então conseguir um crédito. Bom, tem uma amiga minha, é amiga mesmo, não é causo, né? Estou falando de mim, não, é uma amiga minha, que ela comentou que estava para comprar um imóvel. E o corretor dela acabou fazendo a simulação, sem que ela, mas não a simulação aquela da internet, já fez a entrada, fez o pedido. E por conta disso o score dela caiu e ela não consegue um novo crédito. É isso mesmo? E o que, tipo, como ela pode, de repente, provar que não foi ela que fez esse pedido de avaliação, mas de simulação, mas foi uma outra pessoa? Então, esses problemas às vezes acontecem, infelizmente. Então, quando a gente fala que existe, às vezes a pessoa procura um crédito imobiliário, no caso da sua amiga, ela tem um crédito pré-aprovado, ele é pré-aprovado porque já conhece o histórico de crédito dela. Quando ela efetivamente entra com o pedido do crédito, é feita uma consulta. Se um corretor fez uma consulta em algum momento, se ela está pedindo muito crédito, isso vai impactar. Se foi uma única consulta, isso não vai impactar o score dela. Mas no momento em que ela fez essa consulta, nesse momento, aquela consulta ela não está contando negativamente para o score, ela vai contar depois de algum tempo. Então, provavelmente, se nessa consulta da pessoa, né, do corretor, se nessa consulta ela já tinha algum problema ou de score baixo ou de alguma negativação que eventualmente pudesse ver numa consulta, aquela informação daquela consulta específica por crédito não impactar. Numa próxima consulta que for fazer efetivamente, aí sim isso pode ou não impactar. Como eu te falei, se é uma consulta específica, isolada, isso impacta pouquíssimo, cai em pouquíssimos pontos do score, eventualmente não cai nada. Mas se ela sair em vários lugares procurando crédito imobiliário e colocar os seus pedidos de crédito nessas mesas de operação, onde vão ser consultados o nome, o score e tudo mais, aí efetivamente vai prejudicar o score dela. Pelo que eu entendi do caso dela, sim, foram pedidas algumas vezes, né? E o score dela realmente houve uma alteração e ela tem agora um problema para restrição para conseguir um crédito maior. Mas então, o que dá para mudar isso? O que fazer então? Na verdade dá, né? Assim, existem muitos casos de pessoas que elas acabam sendo consultadas sem ser pedido delas mesmas e acaba sendo consultada mais de uma vez e isso pode prejudicar o score. Então, a gente tem um serviço de atendimento, a gente tem balcões espalhados no Brasil todo para poder atender os consumidores, onde os consumidores vão lá, eles fazem um pedido para que aquilo seja retirado, porque efetivamente não foram eles que efetuaram a consulta. E assim, eles estão sendo indevidamente prejudicados no score. Então, o que a gente pede é que ele se dirija até o balcão de atendimento da Boa Vista, vai explicar a situação, eventualmente vai ter que levar documentos que mostram que efetivamente ela não estava fazendo aquela pesquisa, era um outro órgão, e aí a gente faz uma inibição, ou seja, retira ele do cálculo e depois de alguns dias aquele score volta ao seu normal. Ok. Bom, nós temos então mais pessoas na rua que deram as suas opiniões sobre o score. Vamos ver. Se você paga direitinho em dia, você tem uma pontuação boa. Se você alguma vez já ficou inadimplente, deveu cartão, deveu cheque... Então eu tenho que ter muita pontuação, porque eu pago os meus todos adiantados. E o que você acha disso, então, ter uma pontuação boa? Faz bem isso daí, ter uma pontuação? Faz bem, com certeza, faz bem. E você já tentou pegar um cartão de crédito num banco, alugar uma casa, ou comprar um carro, ou comprar uma casa e foi negado? Falou, ó, sua ficha não passou. Nunca, porque meu nome sempre foi ok. Só pago adiantado. Se o senhor, por um acaso, deixou de pagar alguma fatura, ou ficou inadimplente, sujou o nome, a sua pontuação cai para as instituições financeiras. O que o senhor acha disso? O senhor acha legal ter uma nota lá? Ah, se cai a pontuação, não acho legal, não. E como é que faz para aumentar essa pontuação? Aí eu tenho que quitar minhas dívidas, né? Começar a fazer outras compras e pagando direitinho para poder aumentar meu score, né? E se eu falar que se o senhor pagar suas dívidas direitinho, o seu score vai ficar baixo, porque o senhor errou uma vez? Sério? Não sabia disso. E aí, o que o senhor acha? Ruim, né? É assim mesmo, como disse aquela senhora, eu pago tudo adiantado, daí o score dela é alto, aí ele acabou tendo um probleminha ali, o score baixou. Na verdade, assim, existe uma relação, mas pagar as contas adiantadas ou pagar as contas em dia hoje no Brasil ainda não refletem em grande parte no score e vou explicar o porquê. A gente tem uma lei do cadastro positivo, onde os consumidores se autorizam
e a partir do momento que eles se autorizam, por exemplo, na Boa Vista CPC, nós da Boa Vista começamos a receber as informações de pagamento, de adimplemento dos consumidores. Ou seja, aquele senhor comentou, se você tem uma dívida, sua pontuação fica baixa. Se ele faz parte do cadastro positivo, ele paga as contas provavelmente de luz dele sempre em dia, as de água sempre em dia, às vezes ele tem um financiamento imobiliário e paga em dia. Se eventualmente ele ficou com um atraso num cartão de crédito e ele não tem as informações positivas do cadastro positivo, o score ele vai conseguir só olhar uma informação ruim dele. A informação positiva faz com que ele fale, opa, tem uma informação ruim, mas tem várias informações boas. Então o score dele, a negativação tende a perder a relevância. E a informação dele positiva, de pagamento em dia, e aí no caso daquela senhora, se ela tem um score bom, se ela fizer parte do cadastro positivo, o score dela vai ser melhor ainda, porque efetivamente ela mostra que tem sempre disposição de pagar as contas em dia, de estar sempre adiantado, ou seja, conta positivamente. Mas precisa fazer parte do cadastro positivo no Brasil. Bom, hoje a gente sabe que os índices de desemprego são altos, né? E é um dos principais motivos para que as pessoas se tornem inadimplentes. Não que elas queiram, né? Então a gente vê que tem pessoas que realmente são mal educadas financeiramente e sempre estão em problema. Outras não, passam por esse momento de falta de emprego, então tem uma bagunça toda financeira. O score leva em consideração isso? Por exemplo, uma vida toda correta financeiramente, um momento em que há essa queda por conta X, motivo, mas depois ela volta a trabalhar, coloca tudo em dia. O score leva em consideração para mudar essa pontuação? Então, na verdade, ele não considera o motivo que essa pessoa ficou devendo, claro, mas sim, ele conta. Então, se a pessoa nunca teve uma negativação e de repente ela teve, isso vai contar negativamente para o seu score. Não num primeiro momento se ela tem um histórico bom, porque é apenas um momento, pode ser que essa pessoa tenha ficado negativada e logo depois ela saia da negativação. Se esse tempo se prolonga muito, ele vai contando negativamente cada vez mais. Quanto tempo é esse? Aí depende, porque depende do valor, depende do tempo de atraso que essa pessoa ficou efetivamente inadimplente, a quantidade de dívidas que ela tem. Então realmente tem vários fatores que influenciam, então não tem como determinar especificamente um tempo. Mas, por exemplo, a partir do momento que ela ficou desempregada e durante um ano ela teve uma dívida, a partir do momento que ela faz essa quitação da dívida, nos meses seguintes vai se mostrar uma estabilidade de não negativação. Ou seja, o score dessa pessoa vai começar a subir, vai se elevar novamente. E aí por isso que eu digo, essa pessoa mesmo desempregada, se ela paga as demais contas dela em dia, por exemplo, de água e de luz, com o cadastro positivo, isso vai contar positivamente e essa negativação vai influenciar menos no score dela. Então, uma coisa bastante importante quando a pessoa tem um problema de desemprego, como você falou, realmente a situação não tá muito fácil, antes dessa pessoa ficar devedora ou antes dela ficar inadimplente, principalmente negativada, o que a gente fala o consumidor deve procurar o credor para conversar com ele, antes de ter uma negativação, antes de ter uma data de vencimento que vai ficar atrasada. Antes de tudo isso, você percebeu que a situação está ficando difícil, procura o credor. O credor prefere ter que renegociar essa dívida com a pessoa e nenhum dos dois ser muito prejudicado do que simplesmente ir lá e negativar. Porque o processo de negativação negativo o consumidor porque ele não pagou a dívida dele. E ele vai procurar crédito e por causa daquela dívida ele não tem como pagar. Então você acaba criando um ciclo vicioso onde a gente não consegue resolver essa situação. Então o que o consumidor deve fazer procura o credor, tenta negociar com ele, empurra o prazo, reduz a taxa, tenta conseguir mesmo que seja uma parcela maior um pouco mais para frente, mas tenta deixar sempre as suas contas em ordem para evitar ser negativado, porque isso vai influenciar negativamente, infelizmente. Esse score, você disse que, por exemplo, a pessoa sempre, ela continuou pagando as contas essenciais e uma delas, enfim, ali chegou no atraso. É um sistema inteligente que consegue averiguar isso ou são pessoas que levam em consideração essas informações para dar a numeração? Na verdade, sim, um birô de crédito é uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente tem uma área específica, que é uma área que que cria modelos analíticos que consegue identificar esse comportamento do consumidor. Então, você acaba tendo padrões de comportamento. Então, esses padrões de comportamento são transformados em números e que são os scores. Então, quando a gente fala que a pessoa tem 33%, a cada 100 pessoas, 33% tem a chance de ficar inadimplentes, é porque os perfis de pessoas muito semelhantes, mas muito semelhantes mesmo,
mostram que 33% dessas 100 pessoas vão ficar sem pagar. Então, o tempo inteiro existem cálculos matemáticos. Então, entrou uma negativação, depois de alguns dias, esse cálculo é feito diariamente. Então, depois de alguns dias, se aquilo não for pago, começa a contar negativamente. Se foi pago, depois de alguns dias, começa a contar positivamente. E, como eu falei, depende muito também do histórico. Se essa pessoa, por exemplo, nos últimos 5 anos, ela teve uma quantidade de dívidas muito grande e prazo de inadimplência muito grande, de negativação muito grande, se ela pagou agora todas as dívidas, vai demorar alguns meses para que esse score se recupere. Por quê? Porque o histórico anterior, por exemplo, 1, 2 ou 3 anos e essa pessoa estando negativada, ela precisa mostrar que efetivamente agora ela tem um poder de pagar as suas dívidas, ela está honrando os seus compromissos, e aí ao longo do tempo esse peso negativo vai sair e seu nome limpo vai fazer com que o score suba. Mas não é algo que muda, pronto, paguei as minhas dívidas, o meu score melhora. Não, infelizmente não. Infelizmente essa pessoa precisa mostrar que efetivamente o seu comportamento de pagamento ele continua sendo feito em dia de forma positiva e que essa negativação tende a não voltar. E aí o score vai subir. E há um tempo diferente para cada avaliação? Então, por exemplo, você até citou 3 anos de endividamento, mas existem pessoas que passam pelos períodos, Sim, né? Então, sim. assim, vai, 6 meses. Uma pessoa que ficou 6 meses com um endividamento e ela quita, enfim, para o score dela subir, quanto tempo vai demorar? Então, aí depende, como eu falei, se ela ficou 6 meses, vai depender também do valor que essa pessoa teve e se foi apenas uma dívida, ou seja, quanto menor o valor, menor o tempo e menor a quantidade de dívidas negativadas, mais rápido esse score sobe. Mas isso não tende a ser de um dia para o outro, porque, de novo, precisa ser analisado o comportamento desse consumidor ao longo do tempo. A gente sabe que grande parte dos consumidores, se tem algum problema, não é que eles vão tendo várias dívidas, a maioria não tem. A maioria tem poucas dívidas, mas tem essas dívidas. Então, a partir do momento em que essa pessoa ela fica negativada, de repente, depois de 2 ou 3 meses, como eu falei, de acordo com o tempo que ela está negativada, o valor e a quantidade de dívidas, esse score já começa a refletir positivamente. Mas aí depende de caso a caso, essas fórmulas matemáticas elas vão calculando diariamente para que esse score suba ou seja prejudicado caso a pessoa não venha a pagar a conta. O que efetivamente ela vai ter problema se o score estiver baixo? Só, por exemplo, para comprar uma casa, crédito para comprar uma casa, ou não? Pegar um cartão de supermercado, por exemplo, cartão de crédito de supermercado. Na verdade, assim, basicamente é para crédito mesmo. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer um financiamento de imóvel, um financiamento de veículo, pegar um cartão de crédito, abrir uma conta num banco, muitas vezes até mesmo tentar fazer um aluguel, isso pode prejudicar. E pegar um cartão de loja é um cartão de crédito. Então, assim, a relação que o credor, que é a loja, vai dar aquele cartão para o consumidor é uma relação de crédito. Então, a loja vai olhar e falar, bom, deixa eu ver o score. Esse score ele tem um nível de inadimplência médio, então eu estou disposto a correr esse risco com esse consumidor. Então, ele vai dar aquele cartão. Se o score estiver muito baixo, a loja não vai aprovar o cartão para essa pessoa. Então, a gente está falando efetivamente de relações de crédito e o score vai afetar diretamente a relação de crédito com qualquer credor. A gente vê que o score, então, ele protege muito a empresa, né? O fornecedor, então, de crédito ou de produto, enfim. De que maneira ele protege também o consumidor? Porque há essa questão da inadimplência, segurar um pouquinho a inadimplência, como que é? Na verdade, assim, a relação entre o credor e o consumidor tem que ser uma relação equilibrada. Então, quando a gente olha o score, a tentativa é que o lojista, o credor, ele tenha um risco de inadimplência menor. Quando ele tem um risco de inadimplência menor, ou seja, a base que ele tem de clientes e de consumidores dele, a grande maioria paga, ele consegue manter juros menores. Ou seja, isso é um benefício que o lojista pode passar para o consumidor. Senão, o custo do dinheiro fica efetivamente com o empresário. Então, quem tem esse score baixo e tem esse problema, muitas vezes o credor não quer dar esse crédito porque senão a carteira dele começa a ter um volume de inadimplência muito grande. E quando alguém fica inadimplente, ele cobra juros ou as taxas de quem? De quem paga. Então, na verdade, assim, se um credor ele tem muita gente que tem um score negativo, um score baixo, as pessoas que têm um score alto acabam sendo de qualquer forma prejudicadas. Elas têm o empréstimo ou o cartão da loja, eles têm, mas os juros que vão ser cobrados vão ser maiores do que se esse credor tivesse uma base de inadimplentes menor.
Então, na verdade, beneficia os dois lados, né? A empresa, ela tem acesso livre, então, ao score, como você comentou. Isso. Mas o consumidor tem também para ele ver qual a pontuação e, às vezes, tentar até mudar, aumentar essa pontuação? Tem, ele tem sim. Então, a Boa Vista CPC disponibiliza um site que é o www.consumidorpositivo.com.br e qualquer consumidor pode entrar e fazer a sua autoconsulta. É um serviço de um cadastramento bastante simples e a autoconsulta não custa nada, é gratuito e é justamente para ajudar o consumidor a saber o que está acontecendo com o nome dele. Então ele pode consultar o score, ele pode ver se ele está negativado ou se ele não está negativado, a gente tem dicas de como ele consegue manter a sua saúde financeira, a gente explica como ele pode fazer parte do cadastro positivo e como o cadastro positivo beneficia o score dele. Enfim, tem vários serviços que efetivamente ajudam o consumidor. Todos os serviços são gratuitos. O que a gente quer é que o consumidor se empodere da sua situação financeira, que ele tenha o seu controle financeiro, porque a informação é dele, o controle financeiro é dele e ele pode escolher o que fazer com isso. Então, a gente precisa disponibilizar porque ele vai aprender melhor a trabalhar com o seu dinheiro, ele vai conseguir taxas menores, valores maiores de financiamento, a vida financeira dele vai ficar muito mais tranquila. Tá, e Pablo, para a gente terminar essa conversa, o ideal então é que a pessoa nem entre, né, na inadimplência. Hoje a gente está, assim, no mês de maio, foram 61 milhões de brasileiros inadimplentes. Não é bom ficar nesse número, né? Não, sem dúvida nenhuma. Mas como a gente comentou antes, né, assim, a situação, infelizmente a gente tem quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Assim, sem dúvida alguma, essas pessoas estão passando por dificuldades de pagar suas contas. Então, sem dúvida, a primeira coisa é, não fique negativado. Então, procure seu credor, vá conversar com ele. O credor prefere que alguém vá lá renegociar a dívida, estenda um pouco o prazo e evite ter uma inadimplência. Então, a primeira coisa é essa. E se tiver uma restrição, tentar quitar efetivamente o quanto antes. Né? Buscar essas alternativas porque ele tem como buscar, tem como resolver a situação dele. Ok, muito obrigada. Obrigado a você. Pablo Nemirovski, né, que é superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito. Obrigado pelas informações. Muito obrigado. Bom, então o programa Defenda-se fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.